A graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia a todos. Passando para partilhar algo com os irmãos que se encontra no texto de Mateus, livro de Mateus, capítulo de número 18, verso 21 e 22, onde Pedro pergunta a Jesus da seguinte maneira: Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? 7. E o Senhor Jesus respondendo lhe disse: não 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, eu gostaria de falar hoje com os amados acerca de um assunto bem delicado, que é o perdão. O perdão que nós recebemos do Senhor pela graça, favor imerecido, sim, pois a palavra do Senhor vai nos dizer que todos os homens pecaram, e dessa maneira todos se fizeram afastados de Deus, e que o salário do pecado ele é a morte, e o dom gratuito de Deus, ou seja, a graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, o Senhor ele começa falando aqui no capítulo 18, a partir do verso 1, acerca de quem poderia ser ou quem haveria de ser o maior no reino dos céus. Um de seus discípulos, nesta ocasião, chega para ele e pergunta: Senhor, quem será o maior no reino dos céus? E o Senhor Jesus pega uma criança, traz para junto deles e diz: aquele que não se tornar como uma dessas crianças não entrará no reino dos céus. A maior característica de uma criança, irmãos, é a humildade. A criança ela está sempre pronta a aprender, a amar e a perdoar. Sempre reconhecendo a si mesmo e sempre amando a todos, perdoando a todos. Você pai, você mãe, quantas vezes você colocou o seu filho de castigo? Talvez tenha até dado uma palmada. E meia hora depois, ele vem, te abraça, te beija, te cheira, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma restrição. E ele continua falando de perdão. E chega um momento que ele diz: olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá e fala para ele acerca do pecado dele. Se ele se arrepender, tu terá ganhado a vida do teu irmão. Se ele não se arrepender, volta, pega mais 2. E se ainda assim ele não te ouvir, leva diante da igreja. E se ainda assim ele não escutar, trata-o como um pagão, um publicano. Contudo, se não escutar, contudo, se não se arrepender. Mas ele deixa claro que se o teu irmão se arrepender, se ele vier até ti pedindo misericórdia, pedindo perdão, a minha e a tua atitude tem que ser de perdoar. É bem verdade, irmãos, que existem pessoas que o grau de pecado é tão grande, que o orgulho é tão grande, que jamais eles vão pedir perdão. Cabe a mim, cabe a você nesse momento, para que tenhamos paz com Ele e para que possamos liberar o perdão na vida deste irmão. Perdão esse que sarará as nossas almas. Peçamos a Ele o perdão, ainda que nós sejamos aquele que está com a razão. E Pedro, ouvindo todas essas coisas do Senhor Jesus, ele diz: até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão, Senhor? 7 vezes? Pois a lei judaica diz que a pessoa teria que perdoar 7 vezes durante o dia.
E o Senhor Jesus, ele olha para Pedro e fala, não 7, mas 70 vezes 7. Aqui o Senhor, ele está falando que o perdão, irmãos, ele tem que ser infinito. Não existe limites para perdoar. Não existe limites para liberar perdão. Pois o que recebemos do nosso Pai é algo infinitamente maior, pois a Bíblia diz que nós, ainda sendo pecadores, Ele nos amou. E Ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Enquanto estávamos crucificando, Ele olha para o Pai e diz, Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. E o Senhor, em seguida, Ele conta uma parábola. E Ele fala acerca de um servo que devia uma certa quantia ao seu senhor. E o seu senhor manda chamá-lo, pergunta pela sua dívida, ele diz que não tem como pagar. Então o seu senhor diz, prende a mulher, os filhos, encerra eles no cárcere até que a dívida seja paga. Mas aquele servo, ele clama ao seu senhor, ele diz, perdão, Senhor, me perdoa. E o seu senhor, vendo o seu clamor, se comove de íntima compaixão e perdoa aquele servo. Logo em seguida, o servo sai e encontra um conservo dele, que também lhe devia algo. E quando ele encontra o seu conservo, ele diz, me paga o que tu me deve. E o seu conservo diz, eu não tenho como te pagar agora, depois eu te pago, me perdoa. E ele disse, não, tu vai ser preso, tu e a tua família, até pagar o que deve. Os outros, vendo aquilo, correm para o Senhor e dizem, olha, o servo que tu acabaste de perdoar mandou encerrar um dos nossos conservos na prisão, pois lhe devia. E o Senhor manda chamar ele e diz, servo mau, eu acabei de te perdoar a tua dívida porque tu me clamaste. Não deverias tu fazer o mesmo ao teu conservo? Aleluias! Queremos o perdão de Deus. Queremos a compreensão de Deus. Contudo, muitas vezes não queremos compreender, suportar, perdoar. E o seu Senhor, ele diz da seguinte maneira, e entrega-o nas mãos dos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Verso 35 diz da seguinte forma, assim se fará também o Pai Celestial a ti, se de coração não perdoares a cada um dos teus irmãos as suas ofensas. O Senhor nos perdoa, irmãos, quando tudo o que merecíamos era a morte. Se fôssemos receber de Deus o que merecemos, com certeza seria o fogo eterno, a condenação eterna, pois Romanos 6:23 nos garante isso. O salário do pecado é a morte. E Romanos 3:23 nos diz que todos, sem exceção, pecaram. Então todos são dignos de morte, dignos de condenação eterna. Mas ao invés disso, o Senhor, Ele se compadece de mim, de ti, envia o seu Filho amado, o seu único Filho, para se entregar no meu e no teu lugar, para que eu e você não precisássemos enfrentar a condenação da morte. Que antes nós viéssemos a sermos redimidos e justificados por aquele a quem nós ofendemos. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa liberar o perdão, assim como o Senhor tem te perdoado. Um bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus e um grande cheiro no coração dos amados.